O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje com muita alegria celebramos na igreja a memória de São Barnabé. Também aqui a igreja cunha para ele o título de apóstolo. Junto com Paulo, também foi responsável pela pregação, a propagação do Evangelho. Mas aqui, na simplicidade que é própria deste santo, é descrito como um homem justo, virtuoso e piedoso, e esse homem justo, virtuoso e piedoso que aparentemente era grande, antes mesmo que se surgisse Paulo, esse homem, ele ocupa um lugar muito pequeno na Sagrada Escritura, um lugar semelhante àqueles que parecem, aqueles grandes, o mesmo lugar que esses grandes parecem ocupar. Da Santíssima Virgem Maria, ninguém duvida da grandeza que ela tem, mas ela se fala muito pouco. De São José também se fala muito pouco. Mas são pessoas que parecem ter encontrado tanta graça diante de Deus, o Evangelho, o próprio Cristo, que foram escondidas ali, estão abarcadas, mergulhadas nesse grande mistério chamado Cristo, e é o que parece acontecer com Barnabé. Seu coração, humilde, que de grande que era, não titubeou, não impõe nada, parece não impor resistência contra o seu discípulo Paulo, e permite que Paulo depois passe até a sua frente. Paulo se torna, então, o apóstolo das gentes, e Barnabé figura, então, como sendo o pai espiritual de Paulo. E aí, Barnabé some. O que é próprio, não é, de todo verdadeiro discipulado. São José Maria Escrivá disse que a definição de apostolado é um transbordar-se. Está tão cheio de alguma coisa que, devido ao tamanho, a inferioridade do recipiente com relação ao líquido, aquilo que é depositado dentro do recipiente, o líquido transborda para fora. O discípulo é aquele que, após ter recebido Cristo, nosso Senhor, não cabendo nele devido à sua pequenez, Cristo transborda. E o que transborda é Cristo. O que sai para fora é o líquido, não o recipiente. O recipiente continua ali. É próprio do discípulo ele, de algum modo, desaparecer. Paulo, apesar de estar aqui documentado de uma maneira larga, inclusive na Sagrada Escritura, ele não deixa de salientar essa nota, até o ponto de dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O discipulado, o discípulo, aquele que prega o Evangelho, é aquele que, para conseguir ter bom êxito, ter um bom sucesso nessa sua empreitada de pregar o Evangelho, ele tem que, antes disso, sumir. Afinal de contas, olha aqui, como vemos no Evangelho, os discípulos eles estão imitando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram enviados, vão pregar a boa nova, tal como Cristo foi enviado, tal como Cristo veio do Pai. Eles são chamados para estarem com Cristo e, depois de estarem com Cristo, de Cristo, saírem e ali anunciar o Evangelho. Por isso que são chamados apóstolos. Apóstolo significa isso, saído de junto de Cristo, também incumbido de uma missão apostólica, esteve junto do Pai. Amou o Pai, ali foi amado pelo Pai, ouviu do Pai e depois nos dá a conhecer tudo aquilo que estava escondido naquele grandiosíssimo mistério, insondável mistério, aquilo que nos é dado saber da Santíssima Trindade.
E agora, aqueles que ficaram com Cristo, foram amados por Cristo, são chamados a pregar o Evangelho. Portanto, quem está indo anunciar aquilo, quem está indo pregar aquela boa nova, não é os seus apóstolos. Está dizendo, quando eles entrarem numa casa, vocês anunciam o quê? A paz. Anunciem a paz, ou seja, anunciem o Cristo. Cristo é a paz. Quando entrarem em uma casa, vocês não anunciarão a si mesmos. Não levarão nada, não se preocuparão consigo. Estarão, inclusive, aqui debaixo da assistência da divina providência. Para dizer que a missão que eles estão executando aqui não é uma missão, não foi pensada por eles próprios, não tem eles como primeiros responsáveis, mas tem eles apenas como meios insuficientes, inclusive. Vão chegar lá e vão dizer apenas isso: o reino dos céus está próximo. Como assim o reino dos céus está próximo? Que reino é esse da qual eu estou anunciando? O reino, em primeiro lugar, é uma coisa que não é muito difícil de nós compreendermos, né? Na ideia, o ideal de reino é um lugar onde vigora a vontade de um rei. Reino está ligado à vontade. Se existe um reino, esse reino tem um rei. Reino dos céus, né? Então é um reino que ali certamente vigora a vontade, não vontades mundanas materiais, mas vontades divinas, seja onde vigora a vontade de Deus. No fundo, o reino de Deus é a pessoa do Cristo, Jesus Cristo, porque é nele que a vontade de Deus se realiza plenamente, sem defeito algum. Então, dizendo o reino do céu está próximo, está dizendo o Cristo está próximo. Mas qual é o Cristo que está próximo ali? Jesus está ali? Não está. Ele ficou e mandou que os seus apóstolos pregassem o Evangelho. Mas Cristo está ali presente, de algum modo, naqueles que pregam. Está próximo, ou seja, Cristo está no coração do apóstolo que foi enviado. Agora, como é que o Cristo vai se aproximar ainda mais? Como é que o Cristo vai chegar? Quando a pessoa que foi interpelada por esta fala, ela foi atingida por esta fala, quando ela permitir que aquele homem, que o apóstolo, que esse que foi enviado, que o discípulo, seja lá quem foi enviado, seja lá quem esteja exercendo o seu apostolado, quem esteja pregando, quando a pessoa permitir que ele fale, quando ele abrir a boca e anunciar a boa nova do Evangelho, anunciar sobre Cristo, aí sim o reino de Deus se faz ali presente. O reino de Deus é uma realidade para ser acolhida, não construída. O reino de Deus é uma realidade sobrenatural. O reino de Deus é uma capacidade de, em tudo, fazer a vontade desse rei que está no céu. Isso que é o reino dos céus. Junto com o reino vem isso, vem a paz. A paz, por quê? Quando a vontade de Deus se instaura no nosso coração, ela vai silenciar a nossa vontade, que é conflituosa. Como é o coração do homem que não tem Deus? É um grande conflito. Santo Agostinho sofria terrivelmente com isso. Ele vai dizer que às vezes ele não entendia o que acontecia dentro dele. Queria alguma coisa, ao mesmo tempo queria outra. Tinha consciência clara da bondade, da moral, da ética, mas ao mesmo tempo tinha vontade de atentar contra tudo isso. Deus, ao instaurar no coração do homem a vontade, pacifica o coração do homem, porque não vai ter conflito. Deus ali impera, Deus é simples, uno. Ele não é contraditório, ele não é esquizofrênico. Ele é ordenado, é belo e etc. Para dizer o quê? Esse anúncio dos apóstolos, o reino do céu está próximo, ele está dizendo, olha, o reino dos céus, essa realidade sobrenatural, está a um passo de se concretizar na sua vida, de se fazer presente na sua vida. Basta que você abra o coração e permita que eu pregue, que eu anuncie. Anuncio isso, anuncio a boa nova do Evangelho, e aquele que escuta precisa acolher. Isso aqui que está acontecendo não é novidade. Né? Houve um outro momento que, sem mandato explícito, aconteceu alguma coisa mais ou menos parecida com isso. A Santíssima Virgem Maria, quando ela recebe no seu seio o menino Deus, quando ela concebe o Verbo no seu seio, o que ela vai fazer? Vai sair de onde estava e vai se deslocar até Belém. E o que ela vai fazer? Enquanto ia para Belém, ela vai procurar um lugar, uma porta aberta para acolher seu filho. Então ela vai meio que... O reino do céu está próximo. Onde é que ele está? No ventre de Maria. Está com ela. Ela e São José vão sair ali buscando abrigo para acolher o Cristo. Vão lá para Belém, terra de Davi. Belém, Belém, tu foste escolhida para acolher o Salvador. O que tu fizeste? Fechaste as tuas portas para acolhê-lo. Belém foi eleita para que ali nascesse o menino Deus, mas não houve porta, não houve quem ali, daquele povo escolhido, que quisesse receber o Cristo.
E não nos deixemos enganar. Aqui com os apóstolos não deve ser diferente. Cristo vai pregar ao povo judeu, o povo escolhido, o povo escolhido não vai querer aceitá-lo, né? Vai ignorá-lo. Na pior das situações que aconteceu, vão matá-lo. Mas a Santíssima Virgem Maria foi e anunciou essa boa nova, o Cristo que estava dentro dela, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E também nos atentamos a uma coisa: aquilo que é anunciado enquanto reino, né? A pregação do Evangelho é a pregação do reino de Deus, a pregação do Evangelho é a pregação da vontade de Deus. Não é poesia para ser somente admirada. A pregação do Evangelho, a pregação do reino, ela precisa ser posta em prática. Ela precisa atingir os nossos costumes, ela precisa provocar ali uma mudança de vida. Mas hoje nós pregamos o Evangelho como se fosse um quadro que está ali, só para ser admirado. Hoje em dia não podemos nem tocar em obra de arte quase nenhuma, sobretudo quando está em museu, não é? O Evangelho virou isso, peça de museu. Eu vou, olho, fico admirado, até exprimo, né, algumas interjeições ali, nada mais do que isso. Volto para minha casa e tento mais ou menos colocar aquela obra de arte na minha memória. O reino dos céus, a pregação do Evangelho é outra coisa. Não é poesia, não é impressões, não. É um anúncio de uma realidade, é anúncio de uma verdade, é anúncio de um portal que nos liga deste mundo, com o mundo sobrenatural, com a vida eterna. É uma ponte, né, que nos possibilita passar daqui para a vida eterna, da vida material para a vida imaterial, para a vida que é perecível, contingente, para aquela vida que não finda, que não acaba nunca, que jamais terá fim. Então, a gente precisa, ao ouvir a palavra de Deus, fazer o quê? Colocá-la em prática. Existem aqueles que, como aqui está no Evangelho, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, que a paz volte para você. Existem aqueles, né, que escutam o Evangelho, mas não são dignos dele. Por que não são dignos do Evangelho? Porque não estão dispostos a mover um dedo sequer para cumprir com a vontade de Deus, para mudar de vida, para aplicar na sua vida aquilo que escuta, para corrigir o seu jeito, para obedecer esta moral que nos pede o Evangelho. O Evangelho nos pede uma moral. Tem tanta coisa que é vivida aí que é contrária ao Evangelho, e nós vivemos como se tudo bem, né, Deus aceita, etc., e que não aceita. Quantos de nós não escutarão, não se encaixa nesse grupo dos indignos, porque não estamos dispostos a mudar a nossa vida, a corrigir a nossa moral, a renunciar aos nossos excessos. Não preciso nem nomeá-los aqui. Se eu não estiver disposto a dizer alguns nãos para mim, a dizer alguns nãos para a minha vontade desenfreada, eu nunca poderia acolher o reino de Deus. E quem não acolhe o reino de Deus não tem o meio termo. Existem dois reinos, né? O reino de Deus, nosso Senhor, e o reino do maligno. No mundo jaz o maligno. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Se o reino de Deus não se faz presente na nossa vida, qual é o reino que vai se concretizar no meio de nós? É o reino do conflito e não o reino da paz. Que o Espírito Santo, esse a quem veio sobre a igreja e a muniu com dons e a deu coragem para pregar e viver o Evangelho, desça sobre nós aqui, neste dia em que celebramos São Barnabé, e nos impulsione, nos proporcionando acolher integralmente a palavra de Deus, e também nos proporcione a coragem, a capacidade de viver aquilo que Ele nos pede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.